Bom dia, meus amigos. Estou passando aqui mais uma vez para apresentar para vocês o meu novo livro, Desfragmentando a Própria Existência, mergulhando em águas mais profundas. A nossa proposta nasceu da necessidade de oferecer ao leitor a saída das superficialidades de você mesmo. É preciso mergulhar no próprio eu, dos conceitos, preconceitos, juízos e prejuízos, e buscar a plenitude da própria existência. Não se trata de um tratado sobre filosofia, psicologia, teologia, mas sim da nossa percepção sobre nós mesmos. Por que eu falo nossa? Porque participa também como coautor da presente obra meu amigo Renato Silva, que ele é personal trainer, profissional na área da saúde, professor de educação física. Ele vai falar sobre a necessidade dos cuidados do corpo, atividade física e assim por diante. Por isso que nós falamos nós. Então não se trata de um tratado sobre filosofia, psicologia e teologia, mas sim da nossa percepção sobre nós mesmos, do outro e do mundo. Buscamos expor um conhecimento até mesmo um ponto de vista mais iluminado, mais desfragmentado, mergulhando em uma jornada dialética, ou seja, no decorrer da história, essa dialética cultural e antropológica, das nossas próprias existências, no decorrer da história da humanidade, do pensamento humano e das experiências em nossas próprias histórias. Propomos levar o leitor à consciência de que na jornada da vida somos constantemente desafiados a superar obstáculos, tanto físicos quanto mentais e espirituais. Nós temos que viver a completude da nossa própria existência. Eu falo que nós não somos seres humanos fazendo a experiência do espiritual, nós somos seres espirituais fazendo a experiência do humano. E a gente dá muito foco, às vezes, apenas no humano, Hoje nós temos que estar bombados fisicamente, mas nós esquecemos de cuidar da nossa alma e do nosso espírito, tá? Assim como um atleta treina o corpo para alcançar novos limites, também devemos fortalecer nossa alma e cultivar nosso espírito para transcender dificuldades. As dificuldades virão. Todos passam por seus momentos, por seus desertos existenciais aqui nessa terra. Que a verdadeira superação humana reside na harmonia do corpo, alma e espírito, onde encontramos a força interior para persistir, a sabedoria para aprender com os nossos desafios e a fé para seguir em frente mesmo nos momentos mais difíceis, como a determinação de conquistar o que a princípio parece impossível, descobrindo forças na harmonia do nosso ser de forma integral. Quando nós vivemos a completude de nós mesmos, a gente vai entender tanta coisa que a gente deixou passar, que a gente sofreu, que não teria necessidade. Eu costumo falar, quanto tempo faz você não anda de pé no chão? Quanto tempo que você não sente a natureza, um mato, uma trilha, uma cachoeira, um banho de rio? Gente, repôs energias, a natureza está aí para isso, tá? Ao mergulhar nessa jornada, o leitor aprenderá a cultivar a força interior necessária para superar desafios, encontrar a paz interior e alcançar uma vida plena de significados, até então fragmentado em uma jornada profunda em direção à plenitude interior, com a desfragmentação do próprio ser. Por que a pessoa desfragmentar? Desfragmentar é juntar as partes. Nós estamos fragmentados. Vivemos ora só o corpo, nós estamos vivendo o mal do século aí, ansiedade, depressão, aí se você se fecha na própria mente, na própria emoção, na própria alma, e às vezes esquece do espírito. Eu falo que a doença está na alma, a cura está no espírito. Eu entendo que o espírito é o mais profundo da alma, é lá onde a essência divina toca, tá? Levar o leitor à necessidade de busca da harmonia interior, encontrando aqui mais que uma simples leitura, mas sim um convite à reflexão na busca por uma compreensão mais profunda de si mesmo. A presente obra está embasada em nossas próprias experiências,
nutrida por uma insaciável sede de conhecimentos e mergulhados na complexidade das nossas existências, bem como na necessidade premente de harmonizar corpo, alma e espírito, onde percorremos caminhos que mesclam ciência e filosofia, teologia e fé. Eu comento aqui a carta do João Paulo II, uma encíclica papal, que ele escreveu aos bispos da Igreja Católica. Essa carta chama Fé e Razão, Fides et Ratio, onde ele fala da necessidade de resgatarmos os pensamentos, seja dos filósofos, dos cientistas, do mundo antigo, da Idade Moderna e do pós-moderno. E agora, muito mais ainda que nós estamos vivendo períodos da inteligência artificial, se nós não tivermos um conhecimento desfragmentado de nós mesmos, nós vamos perder a própria identidade. Eu comento que nessa dialética cultural, na Idade Média, o centro do pensamento, o que norteava o pensamento humano, era o sagrado. Vivia-se o teocentrismo, Deus era o centro de todas as coisas. Deus era o Criador e nós criaturas, e tinha um propósito de vida nesse reino de Deus. Quando nós saímos da Idade Média para a Idade Moderna, o centro do pensamento humano passou a ser o próprio homem, o homem juiz e senhor de todas as coisas. Através da ciência, através da razão. Então ele perde o sagrado, o centro do pensamento, como o teocentrismo, e passa a viver o antropocentrismo. O homem, o senhor de todas as coisas, através da ciência e da razão. E terminada a Idade Moderna, início do século XXI, pós-moderno, o centro do pensamento humano é a inteligência artificial. Pode ajudar muito a humanidade? Sim. Mas com uso responsável. Caso contrário, vai ser o caos. O homem vai perder a própria identidade, ou seja, ele está fragmentado, ele perdeu o sagrado quando ele sai da Idade Média e passa para a Idade Moderna. E agora, do pós-moderno, ele pode perder a própria identidade. Então, são coisas que nós devemos ponderar, repensar. Então, esse é o convite. Com a leitura desta obra, o leitor questionará as fragmentações que permeiam a sua existência e buscará uma integração mais plena de todas as suas dimensões, pontuando, o que norteava o centro do pensamento humano em cada época da história. E nessa carta, o Papa João Paulo II fala que nós temos que se resgatar e somar a ciência e a razão à fé. Ou seja, nós temos que resgatar o Deus que ficou perdido lá na Idade Média. Tá bom? Porque hoje as pessoas satisfazem o seu espiritual apenas com ritos e celebrações. Vai num culto, vai numa missa. Só que Deus não é mágico. Todo esse processo de cura interior, cura da alma, nós participamos dele com a nossa vontade, com o nosso querer e com a nossa busca. A busca do autoconhecimento, então a interiorização das verdades. Então, através de uma síntese entre conhecimento científico, reflexões filosóficas e teológicas, o leitor será guiado em uma jornada rumo à compreensão da própria existência, só que agora de forma desfragmentada. Cada página deste livro é um convite à introspecção e ao autoconhecimento, uma oportunidade de mergulhar nas profundezas de sua existência, um verdadeiro mergulhar em águas mais profundas e emergir mais íntegros, mais integrados e plenos. Quando você mergulha para buscar algo, quando você volta diferente. Essa é a nossa proposta. Que a presente obra não seja apenas para uma simples leitura, mas sim um guia inspirador para aqueles que buscam transcender suas próprias limitações e encontrar a verdadeira essência de sua existência. Por meio da meditação aqui proposta, descobrirá a força transformadora da fé e da esperança nos momentos de adversidade, em face de desafios, crises ou dificuldades. Aqui a fé e a esperança podem servir de âncoras emocionais e espirituais, fornecendo conforto, resiliência e um sentido de propósito reto. Uma vida reta,
né? Deixar os penduricalhos que nos matam, que nos fazem mal para lá, renunciar a determinadas coisas. Tivemos o prazer de poder contar com o conhecimento do amigo e coautor da presente obra, Renato Silva Alves, escritor, poeta e compositor. Também um profissional experiente na área da saúde, com uma vasta bagagem que envolve conhecimentos específicos e personal trainer. É um apaixonado por promover o bem-estar físico e emocional dos seus alunos, combinando conhecimento técnico com empatia e compreensão, oferecendo uma visão contextualizada sobre o corpo humano e o seu funcionamento. Gente, nós tratamos nessa obra da nossa inteireza, vou falar assim, do corpo, da alma e do espírito. Como eu não sou um profissional na área da saúde, educação física, eu sou filósofo, teólogo, ou seja, eu posso falar mais sobre a alma, sobre o espírito. Então eu convidei o Renato, ele fez um capítulo que ficou coisa mais linda, falando sobre a necessidade de atividade física, a necessidade de cuidar do corpo, né? Que a partir do momento que você começa as suas atividades físicas, uma alimentação saudável, sono, né? Você começa a liberar os hormônios necessários, endorfinas, serotonina, né? E neurotransmissores, por aí afora. Então ele vai falar sobre isso, essa necessidade para que você possa também, através da atividade física, alimentar a alma, relaxar, né? Renato Silva explora não apenas os aspectos físicos do condicionamento humano, mas também como ele se relaciona com a saúde mental, emocional e espiritual, muitas vezes se tornando um verdadeiro divã para seus alunos. Isso faz parte da vida do professor. Acreditamos firmemente na importância de uma abordagem holística para a saúde, que reconhece a interconexão entre corpo, alma e espírito. Quando eu falo essa abordagem holística, eu estou falando abordagem global, a inteireza do ser humano. Ao invés de abordagens isoladas, buscamos integrar diversos campos do conhecimento, incluindo ciência, filosofia, espiritualidade e bem-estar emocional. Na presente obra, o leitor descobrirá que harmonizar o corpo, alma e espírito não se trata apenas de equilibrar esses aspectos separadamente, mas sim de reconhecer e honrar a interconexão entre eles. Entenderá que somos seres integrais, cuja saúde e bem-estar dependem da harmonia e equilíbrio entre esses aspectos físicos, mentais e espirituais da existência. Trata-se de um convite para você embarcar nessa jornada de autodescoberta e superação, onde cada página oferece entendimentos valiosos e práticas transformadoras. Olha aqui, gente, presta atenção. Onde cada página desse livro, dessa obra, oferece entendimentos valiosos e práticas transformadoras para levar sua vida a novos patamares de excelência e significado. Para levar sua vida a novos patamares de excelência e significado. Que você possa despertar para seu potencial ilimitado e abraçar o poder da superação em todas as dimensões do seu ser. É um chamado para uma vida de fé, esperança e amor, que transcende os limites oferecidos por este mundo e nos leva a uma comunhão mais profunda com o Criador, com o Pai. Ao final dessa jornada, compreenderá ainda que a verdadeira superação humana não se limita a vencer desafios externos, mas reside na capacidade de nutrir e fortalecer nosso ser de forma integral. Gente, repetindo, ao final dessa jornada, compreenderá ainda que a verdadeira superação humana não se limita a vencer desafios externos, mas reside na capacidade de nutrir e fortalecer nosso ser de forma integral. Ao equilibrar corpo, alma e espírito, descobriremos uma fonte inesgotável de força interior que nos capacita a enfrentar qualquer adversidade e a alcançar uma vida de plenitude e realização. Repetindo, ao equilibrar corpo, alma e espírito, descobriremos uma fonte inesgotável de força interior que nos capacita a enfrentar qualquer adversidade e alcançar uma vida de plenitude e realização.
Gente, então fica aqui o convite. Esse livro, a princípio, modalidade e-book. Nós estamos aqui colocando na plataforma de vendas, na Hotmart. E logo em seguida, eu acredito que esse ano, ainda no segundo semestre, a gente já vai editar em modalidade física. Ele nasceu, eu fiz no início desse ano um treinamento, mergulhando em águas mais profundas. Eu gostei tanto desse treinamento que eu falei, gente, eu vou escrever sobre o assunto. E quando comecei a escrever, e saíram aqui 215 páginas, no e-book já está editado. Então eu gostei muito do resultado, muito profundo. Então fica o convite para você, repasse, fala sobre ele para os seus amigos, que nós estamos vivendo hoje um momento em que os seres humanos estão vivendo a grande epidemia. Que epidemia? Epidemia da doença da alma. Ansiedades, depressões, fobias, síndrome de burnout e vários outros problemas da saúde mental. E eu falo às vezes da necessidade da busca de ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta. Eu tenho outros livros escritos, Conquistando a Terra, Enfrentando os Próprios Desertos. E nesse livro eu crio dois personagens, o viajante e o velho sábio. E é um diálogo entre os dois, um diálogo muito interessante. O velho sábio, na verdade, é o terapeuta do viajante. E graças a Deus o viajante encontrou o terapeuta. Porque o viajante sou eu. E o velho sábio são todo esse conhecimento que foi adquirindo. Ou seja, eu conversando comigo mesmo, com a minha psique, como diz uma amiga minha que é psicóloga. E eu vou falando sobre o ideal da existência humana. Existe o ideal e o real. O ideal é o velho sábio, o real sou eu, o viajante existencial. Então vem com a gente, pega uma carona com a gente, vamos descobrir juntos novos esse mundo interior, essa complexidade que é a coisa mais linda. E acima de tudo, quando você encontra lá no mais profundo da sua própria existência, encontra com o próprio Deus. Eu li um livro de Santa Teresa de Ávila, chama Castelos Interiores ou Moradas. Eu cito esse livro aqui nesse Desfragmentando a Própria Existência. Na verdade, eu cito vários autores, eu faço uma caminhada na história do pensamento humano sobre a alma humana. Eu começo com Maria, mãe de Jesus. Quando lê em Magnífica, ela descobre que a gravidez, ela canta: minha alma engrandece o meu Senhor, meu Salvador, e meu espírito exulta de alegria. Ela falava sobre alma e espírito, uma menina de 15 anos. Só que ela estava plena da graça. Ela estava no estado de graça. Ela estava plena do espírito, ela se engravidou do espírito. Então o convite é esse, para você deixar o Espírito Santo de Deus entrar no mais profundo do seu ser e ali ir gerando um novo ser, uma nova pessoa, criada à estatura de Cristo Jesus. Tá bom? No mais, um beijo no seu coração e venha percorrer essa jornada com a gente. Tá bom?